Boa noite, mais uma live com um especialista começando agora no mês de junho. Vamos esperar que o pessoal chegar. Deixa eu fixar aqui o tema. Lembrando que a live fica disponível depois no IGTV e também no YouTube. Deixa eu só fixar aqui o meu tema para as pessoas que forem chegando a gente saber o que está sendo dito. Vou acenar aqui, o pessoal já está chegando, a Amanda já está aqui. Deixa eu chamar a Amanda para a gente começar a apresentação. E hoje o tema é direito do consumidor versus pandemia, um assunto aí muito importante. Deixa eu colocar aqui minha convidada online. Tá indo aí o convite para a Amanda. Tá chegando. Oi, Amanda, boa noite. Emerson, boa noite, tudo bem, querido? Bem, e você? Também um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho de direito do consumidor, falando um pouquinho da minha história. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceito, por fazer parte aqui da live com o especialista. Então, eu vou começar a apresentar você antes, falar aqui umas informações, e aí a gente já começa o nosso bate-papo sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Bom, a Amanda Borges, então, eu convidei para falar sobre esse assunto pelo fato dela ser especialista do direito do trabalho, previdenciário e relações de consumo. Ela tem aí a sua formação já faz uns 10 anos, e ela atua na região de Indaiatuba e região, né? E aconteceu algo aí inusitado devido a essa pandemia toda na vida dela, que ela vai nos contar um pouquinho como ela está lidando com tudo isso, e até por isso que o tema faz todo sentido a Amanda trazer a história dela, né? E a gente vai começar até pela história da Amanda, o que aconteceu, que ela já explica, e aí depois a gente vai mostrando o que o direito pode fazer a partir desse momento de pandemia com todos os contratos e tudo mais. Certo, Amanda? Certinho. Olha, eu falo assim que é cômico para não ser trágico, né? Sim. Primeiramente, boa noite. Tem muita gente legal aqui na live, muitos amigos, família, tá todo mundo aqui presente. Um beijo grande para vocês. Professor Denis Coutro, que é o mestre aí em direito previdenciário, é uma honra tê-los aqui na live de hoje. Bom, Emerson, eu agradeço o Legal. convite. Vim aqui para falar o seguinte: eu sou a noiva, e advogada, né? Então, assim, o que que Isso. acontece? Há um ano nós vemos preparando aí o nosso casamento, né? Que escolhemos a dedo que acontecesse em maio. Maio de 2020 seria a data do nosso casamento. Escolhemos um casamento intimista, uma coisa só com a família, que já é grande, mas como a gente conhece muita gente, muitos amigos, acabamos escolhendo algo intimista e foi assim um ano de preparação. Quando foi em março de 2020, eu fui falar com uma prima que mora nos Estados Unidos e eu falei, Lu, e aí, você vem para o casamento? Saudade? Posso confirmar sua presença? Ela falou assim: olha, prima, não vou por conta da pandemia, por conta do corona, eu acho que não vai dar para ir. Na hora foi um choque, isso foi começo de março, né? Falei, nossa, por causa Sim. do corona, o casamento é só em maio, nossa, nada a ver, não Uhum. vai poder ir. Nem passou na minha cabeça a ideia de que esse casamento não aconteceria. E foi onde, Uhum. passando assim uma semana, virou um rebuliço. O casamento não aconteceu. O assessor já começou a falar: olha, vai precisar adiar, não vai ter jeito. E é onde começa a saga, né? A saga da Sim. noiva surtada, porque. E aí? Entrei num conflito, porque eu sofri, né? Eu falei assim: poxa, frustração, você, como psicólogo, pode dizer, né? Chorei, mas ao mesmo tempo eu me senti egoísta, porque era um caso de pandemia, né? Muita gente doente, pessoas morrendo, e eu ali preocupada com o casamento, se ia acontecer ou não. Então foi uma fase de muito conflito. E daí começou a minha outra saga, que daí seria a saga mesmo de e agora? O que fazer? Uhum. E os meus fornecedores, né? Como que fica tudo isso?
Daí Sim. foi isso. Então eu falo que é a história da advogada e da noiva e todo esse conflito aí. Acaba que juntando uma coisa com a outra, né? Você como pessoa física, né? Como noiva, e acaba que você tem a experiência do trabalho, do direito, onde juntou em uma só duas situações que você teve que, mesmo sendo uma pessoa só, dividindo a sua cabeça, né? As Sim, frustrações de noiva, mas a cabeça de advogada, e agora como que eu vou lidar com tudo isso e tudo mais, de uma forma mais prática e sem tantos prejuízos. Porque eu acho que o exatamente. maior medo de todo mundo nessa questão de cancelamentos, de parcelamentos, ou de até mesmo de um evento como um casamento que é muito dinheiro, é tempo de planejamento. Ninguém casa e planeja um casamento do dia para a noite, né? Existem meses para se programar e tudo mais, e os convidados, a locação e tudo, tudo envolve tempo e dinheiro, né? E aí quando Sim. você tem essa notícia, você ia casar em maio, isso? Eu me casaria agora em maio. E falando em dinheiro, assim, o meu noivo, ele é economista. Então, assim, faz Aham. um ano que a gente tem uma tabela, que todos os gastos são ali calculados. Eu falei, meu Deus, e agora? Não é só um evento cancelado, é tudo, né? Envolve tudo ali. Sim. A parte, pelo menos, econômica estava bem, como que se diz, controlada, né? Bem, desenhada, mas quando chegou a notícia, o psicológico desanda tudo daí, né? A partir do momento que vocês Exatamente. viram que não ia acontecer, aí começa a entrar o plano B, C e D e assim por diante, né? E aí as pessoas ficam por onde começar. Você ia casar em maio, então em março que você ia fazer os convites, organizar, fechar tudo certinho para todas as coisas acontecerem, e foi logo em abril que tudo estourou aqui no Brasil, né? Eu lembro que, como eu comentei com você quando eu te convidei, eu ia viajar em abril, né? Eu ia para a Europa em abril. Uhum. E acabou que também não tinha possibilidades, porque também lá começou a ficar pior que aqui. E abril começou as coisas piorarem cada vez mais e estamos no caos que está sendo atualmente, né? Por mais que hoje, dia primeiro começou a flexibilizar, mas vamos caminhar igual tartaruga agora, né? Até a gente Sim. conseguir realmente ter um controle disso tudo, vai levar um tempo ainda, né? Não dá para acontecer do dia para a noite. Então, essa é a primeira parte, tá? Para quem chegou agora, o primeiro contexto que a gente vai trazer sobre esse direito do consumidor versus pandemia é a história da Amanda, que é sobre o Sim. casamento que ela contou mais ou menos como foi, né? Ela dá uma introdução. Os convites entregues, Emerson. Nossos convites entregues, como eu disse, é uma coisa assim particular, só família mesmo. Aham. Convites entregues. A pandemia, assim, as coisas começaram a ser fechadas no dia 20 de março, que daí já foi quando começou a gerar o caos aí, né? Mas Sim. mesmo assim, a gente sempre com aquela expectativa de que não, até maio tá tudo bem, até maio tá tudo bem. Uhum. E hoje a gente está Sim. aqui, 1º de junho, nesse caos total. De além do casamento, envolve assim, casamento, é lua de mel, é tudo também. Então, da mesma forma, eu Envolve tudo. compactuo com a sua dor nesse sentido de ia viajar em abril e não vou mais. E agora como Exato. fica, né? Uma viagem ainda a gente consegue remanejar, né? Mas agora Sim, um casamento envolvia outras pessoas além de vocês, sim, né? sim, Envolvia muitas coisas dentro disso tudo. Se fosse um casamento simples, por exemplo, só no cartório, já tinha resolvido, por sim. exemplo, né? Porque era mais simples, vamos até adiantar. Mas como tem a festa, a viagem, tudo mais, aí e o sonho também, né? O O sonho de um sonho. casamento perfeito, que aí fica difícil a gente ter essa dimensão de como tudo ia piorar. Você Sim. falou sobre a frustração, certo? Você acha que o sentimento que mais te invadiu nesse momento de descoberta de ter que mudar as coisas, adiar as coisas, foi a frustração? Eu digo que foi a frustração, eu digo que foi a incerteza, que ainda é, né? A gente não sabe Sim. quando que tudo isso vai parar. Mas acho que a frustração foi o ponto aí, né? A preocupação também com os convidados, enfim, mas a frustração porque tudo da noiva, eu falo da noiva, né? Porque eu falo que o noivo participa, a noiva sonha.
com os Sim. detalhes, né? Então, assim, é a música, é tudo, né? E de Uhum. repente, poxa, não vai acontecer. Mas por um outro lado, traz um conformismo, porque você fala, é geral, não é? Não é algo que está Sim. acontecendo comigo. É, igualmente a mim, assim, várias pessoas, várias outras noivas, no mesmo, na mesma circunstância, no mesmo momento que eu passando por isso. Entendi. A minha irmã casou em março. Então Olha ela aí, casou ó. bem no início da Ufa! pandemia, Ufa, né? escolheu a Só que dedo. quando ela e foi até sorte, porque muita gente veio de fora, né, para a festa dela, de São Paulo, que é onde o ponto no nosso estado é o maior, né, de contaminação. E como foi em março, acho que foi agora eu não lembro, mas foi bem no meio de março, se eu não me engano. E nessa mesma época teve, acho que um outro casamento de uma famosa, que todo mundo foi contagiado, não foi? Uma coisa assim na Foi, Bahia, que veio gente de exatamente. fora, e aí Da irmã da Gabriela Pugliese, né? Lá na Bahia, e foi um isso. transtorno. E até mesmo quando minha irmã casou, e já a história do corona já estava aqui rodando, né? Só que tinha poucos casos e tudo mais, a gente até começou a pensar, nossa, mas será que vai. E se tiveres outros casamentos, como vai fazer um casamento sem abraçar, né? Sem cumprimentar a noiva, sem tocar e como que vai ficar isso? Porque até então a gente não imaginava como que seria depois, né? Hoje a gente Sim. passa de 500 mil casos no Brasil, né? Então, é um tal. Naquela época a gente estava com menos de 200 casos. Sim. Então, no Brasil, né? Olha só, de como as coisas perdeu totalmente o controle. E aí a gente pensou que ainda era possível algumas coisas acontecer, né? Que acho que era essa a sua esperança também, O que em maio. fundo de esperança, né? Exatamente. É muito triste tudo que está acontecendo, mas além da tristeza, da frustração, daí vem as partes burocráticas, que são as partes Sim, também complicadas e que mexem com todas as suas emoções. Como você é advogada, você até tem um pouquinho mais de entendimento dos passo a passos. Então pode ser que o sofrimento já é antecipado. Você já sabe, vixe, vou ter que mexer nisso, eu já sei que vai ser assim, assim, assado. Para quem está fora desse ramo, eu acho que ainda é pior ainda, porque está com a frustração do que seja, se é uma festa, uma viagem, mas a incerteza de como que é, por onde começa. Então agora a gente exatamente. vai falar um pouquinho mais ou menos sobre isso. Pode ser? Você quer completar alguma Lógico. coisa? Não, mas é Certo. exatamente isso, Emerson. Quando eu me vi nessa situação de causar segurança para os convidados, enfim, essa incerteza, como que vai ser daqui a um tempo, nós decidimos adiar e foi onde começou a saga dos contratos, né? Porque Uhum. imagina, faltava aí 2 meses para o nosso casamento, todos os contratos já fechados com os fornecedores, e aí? Você diz assim, por ser advogada, você já sabia. Sim, porém, nós estamos num momento novo. É novo para todo É, mundo. isso que É eu ia novo até para todo falar. mundo. No contrato tem até lá, por motivo de cancelamento, sei lá, por motivos, existe aí uma cobrança de multa e tudo mais, mas em nenhum momento estava escrito pandemia, né? Em casos de Exatamente. pandemia. E sim, é um momento novo para todo mundo. Daí, Sim. a princípio, a gente fala assim, não, o direito do consumidor me assegura. Mas aqui nós estamos falando de um caso de força maior. O que seria esse Sim. caso de força maior? Não depende do consumidor, não depende do fornecedor. Eu não estou casando porque o fornecedor se negou a prestar um serviço. Eu não estou Uhum. casando porque eu não quero mais casar. Estou casando, eu não vou casar por conta de uma situação que é global, entendeu? Nenhuma das partes tem culpa aí. E aí, como equilibrar? Como equilibrar Uhum. essa questão dos contratos? Daí sim começou a saga, né? Em Sim. 8 de abril de 2020 agora, foi feita a MP, que é a medida provisória 948 de 2020, pelo nosso presidente da República, ao qual ela regulamentou algumas regras aí nessa questão do cancelamento de contratos de serviços, eventos e na questão na área de turismo também.
tá? Certo. E essa MP, ela trouxe muitas respostas, mas ela também trouxe muitas dúvidas. Dúvidas a quais a gente só vai ter certeza após passar esse estado de calamidade. Por quê? Porque daí sim nós vamos ter as decisões a respeito da SMP, né? Ah, Então, entendi. mas assim, querendo ou não, ela nos deu um norte aí de como agir nesse Uhum. momento. E essa medida provisória, ela diz exatamente isso, que em razão da pandemia, o fornecedor não necessariamente ele é obrigado a reembolsar os valores pagos pelos consumidores, no caso. Uhum. Uau! Mas a lei do consumidor fala que no caso de cancelamento de contrato, eles teriam que me reembolsar. Daí, Certo. que conflito é esse? É. Porém, além, não é? Daí a MP, para trazer esse equilíbrio contratual, ela fala exatamente isso, que eles não serão obrigados a reembolsar se, daí ele coloca, assegurar uma remarcação, né, do evento cancelado. Ele também fala que a questão da oferta de crédito, né, para uso em outros serviços, e ele coloca aqui algum outro tipo de acordo, né? Então foi bem essa questão aí que pegou, ó, porque a lei do consumidor, ela fala tem que devolver. Mas a SMP fala assim, ok, não necessariamente ela vai ter que redevolver. Se ela assegurar que seja remarcada essa data, ou esse Uhum. crédito seja utilizado posteriormente, e ou algum outro tipo de acordo entre as partes. Com a Daí, viagem foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? As companhias aéreas estão fazendo isso, né? Você remarca, né? Fica um crédito, e aí você usa esse crédito até um ano, que você tem essa possibilidade de usar ou cancelar, e aí pagar a multa de cancelamento e estorna o que foi pago a mais ou a menos da multa, enfim, é uma. E aí tem um prazo ainda de até 12 meses, né? Que eu acho que você vai comentar. Então, assim, exatamente. essa medida que você acabou de falar, Bruna, é pensando no sentido da quebra, da não quebra das empresas? É isso? Porque se todo mundo cancelar todos os trabalhos e devolver todo o dinheiro arrecadado, as empresas vão entrar em falência. Seria Na mais ou menos verdade, pensando para diminuir o impacto tanto na economia? Seria isso? com certeza, Emerson, assim, é um equilíbrio contratual e um equilíbrio financeiro. Como eu disse, é um caso de força maior e ele tem que ser encarado Tá. como força maior. Então, assim, Sim. independe da vontade das partes, né? Uhum. Então, o consumidor, ele tem sim o direito a ter o reembolso das despesas despendidas por um evento cancelado, por exemplo, como a Sim. viagem que foi cancelada. No entanto, para isso, há requisitos. Se houve a remarcação, se houve a possibilidade de remarcação, você pode ter esse direito garantido, lógico, respeitando a lei, até diz a sazonalidade, ou seja, as iguais condições, né? Então, assim, eu ia casar num sábado, então, assim, ok, me garante que eu case num sábado. Agora, eu não posso ter um contrato que eu iria casar numa segunda e querer remarcar para um sábado e ter iguais condições. Daí, Sim. essa é a questão de respeitar a sazonalidade aí do contrato. E também a questão dos valores, eles devem ser mantidos. Como também a questão do crédito, né? Você pode assegurar um crédito para utilização desse valor em uma outra ocasião. A lei, Uhum. essa MP, você comentou aí dos 12 meses para utilizar, a MP ela é Sim. clara no sentido de que você tem 12 meses para utilizar após o fim do estado de calamidade, que ainda não aconteceu, Ah, sim. entendeu? É, isso não é falado. Isso não é falado. Da Então, assim, mesma são forma o alguns. estorno, não é? Exatamente. Então, assim, o Uhum. que que acontece? Tem essa questão, 12 meses para utilizar após a calamidade. Isso até está aqui, eu até anotei aqui, um prazo de 12 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, após Tá. o encerramento, aí sim, você tem o direito
a utilizar esse crédito ou essa remarcação em até 12 meses, tá? No entanto, Uhum, tem uma particularidade que é bom a gente ressaltar aqui para o pessoal que está nos assistindo com relação à uhum, MP e com relação a esse crédito, que é o quê? A MP ela prevê a seguinte informação, ela coloca aqui, ó, que essas remarcações, esse adiamento, ela ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, desde que a solicitação ela seja realizada no prazo de 90 dias, contado da entrada em vigor da MP. A MP ela foi dada entrada em 8 de abril de 2020. Ou tá. seja, 90 dias, esse pedido de remarcação, esse pedido de crédito ou qualquer outro tipo de acordo que você tenha que fazer com a sua agência de viagem, com passagens aéreas ou qualquer tipo de evento com fornecedores, no caso, ela tem que ser solicitada em até 90 dias da entrada da medida provisória. E isso tá ali Uhum, um caput bem escondidinho, assim, né? uhum. Prazo, então, fatal para que isso aconteça, 6 de julho de 2020. Então é bom aí as pessoas que estão ligadinhas na nossa live para que se atente a esses prazos. Então, se você tem algo pendente com algum fornecedor na prestação de serviço, no cancelamento de eventos ou algo assim, ou passagens aéreas, toda essa parte de turismo, até 6 Uhum. de julho de 2020 para fazer aí as negociações e remarcações. Certo. É importante até ter essa data e de coisas que, por exemplo, é uma MP. Como que é o nome dessa MP, sabe me dizer? Medida provisória 948 de 2020, tá? O que é uma medida provisória? É um instrumento de lei promulgado pelo presidente da República no casos de emergências e calamidades, enfim. Então, ela tem força de lei. É uma lei ao qual ele tem validade imediata aí quando ela é promulgada. Porque, como a Certo. E gente sabe, quem. todas as leis passam por várias aprovações. Nesse caso, a medida Sim, provisória ela é sancionada pelo presidente. certo. Como são coisas jurídicas e a maior parte da população não vai parar para ler, né? Então é importante falar com quem trabalha com isso. Por exemplo, eu, se paro para ler um negócio desse, eu vou ler e vou achar que entendi. Que eu vou interpretar da minha forma com o senso comum, falar, tá escrito aqui. Só que tem essas interpretações que só o modo jurídico consegue entender. Não, ó, tá falando aqui assim, assim, assado, não é Sim, assim. Ah, tá. E quando as empresas entram em contato com a gente para explicar, olha, você tem essa opção ou essa opção? Qual que você vai querer, qual que acha que fica melhor? É claro que eles sempre vão prevalecer para a opção de que você não cancele e reprograme para um outro momento, né, para não ter esses prejuízos e tudo mais. Mas não é dito conforme está ali. Por exemplo, eu não foi em nenhum momento informado que era até 9 de julho que teria que negociar tudo isso, deixar sim. claro como vai ser. Também não Uhum. foi mencionado que seria pós a pandemia se estabilizar que começa a valer o prazo de 12 meses, tanto para a viagem, tanto para o estorno. Né? Então só fala 12 meses. Aí você está achando o quê? Eu fiz o cancelamento em março. Foi no finalzinho de março, porque a viagem era no dia 4, no dia 5, acho que no dia 4 de abril. Então, pensando nisso, já estou contando com abril, maio, né? Já estou contando. 12 Sim, meses para a sim. gente ver quanto esse dinheiro vai voltar. Mas não é bem assim. Quando você me falou isso, eu falei, já avisei até para meus pais. Falei, ó, acho que vai demorar um pouco para esse dinheiro surgir, mas pelo menos a gente não tem a preocupação de ficar pagando algo que a gente nem sabe se o ano que vem vai ser possível viajar seguro, né? Então ficou meio difícil Exatamente. de continuar com essa viagem. Tem alguns lugares que já estão abrindo fronteiras, né? Então, assim, que Uhum, permite aí na questão da viagem. Mas aqui, o que a medida provisória ela coloca é que 12 meses após o encerramento do estado de calamidade. Então, a lei, ela é... sim. E só fazendo um adendo, esse prazo de 90 dias para solicitar é até 6 de julho. A medida provisória ela foi promulgada em 8 de abril de 2020. Nós Certo. temos até 6 de julho para fazer todos esses
essas negociações com os fornecedores aí, contrato, pedido de remarcação. Essa MP, ela veio, como você disse, para equilibrar. Para equilibrar. Uhum. Porque se houver um cancelamento geral de todos os contratos, a nossa economia vai ao caos, né? Mais. Sim, claro, sim. Então, assim, é lógico que o que a lei quer é que você adie e não cancele. E isso fica Uhum. bem claro quando no inciso 4º dessa MP 948, ela diz assim que caso não seja possível esse ajuste entre as partes, ou seja, caso não seja possível a remarcação, o adiamento ou qualquer outro tipo de acordo formalizado aí com relação a esses eventos, ele coloca aqui, os valores já pagos pelo consumidor deverão ser devolvidos no prazo de 12 meses, também contados do fim da calamidade pública, Uhum. com a correção do IPCA. Então, assim, Certo. decidi, não quero continuar com o evento, optei pelo cancelamento do contrato. Ok, devolução em até 12 meses a partir do fim do estado de calamidade. Então é o que você chega a pensar, né? 12 meses. E é difícil para quem estava planejando certas coisas, por exemplo, um casamento como o seu, porque não é um planejamento que vocês começaram ontem, né? Não. Já é uma coisa que já vinha planejando, ó, vamos escolher o ano X, o mês X, porque vai ser bem propício aqui para a gente casar e tal. E aí desmoronou tudo e agora começa o plano B para montar tudo de novo. E aí vem essa frustração, vem esse medo, vem essa angústia, porque a gente não sabe também, a gente está tentando manusear o mercado, né? Para que o mercado não tenha tanto prejuízo, mas também tem o nosso financeiro. Sim, Automaticamente o seu trabalho diminui, o meu trabalho diminui, e assim por diante é uma cadeia, né? E quem tem um como de menor todos, né? faturamento, ou quem tem um menor faturamento acaba sendo um pouquinho prejudicado mais rápido, sente mais rápido, né, essa mudança toda da economia. Só Foi que nisso exatamente tudo que isso. a MP fez, pensando aí um pouco no consumidor e um pouco no prestador de serviço, acho que entra uma palavra aí que é a empatia. Que a gente fala tanto de Sim, empatia, e quando surge na terapia alguém falando sobre empatia, ou tem gente na terapia que nem sabe o que é empatia. Às vezes eu pergunto para eles, você já ouviu falar em empatia? E aí eles confundem com outras coisas. É, e nesse momento é isso que a gente tem que aprender na prática, a empatia, que é se colocar no lugar também do prestador, né, quem seja o contrato, numa financiadora, por mais que eles tenham bilhões, vamos pensar num banco. O meu sim. financiamento foi com o banco. Então, um banco, para ele falir, é bem difícil, né? Então, é muito dinheiro que está rolando ali, é mais fácil eu falir primeiro do que o banco. Então, né? Só que existe essa questão, não é um problema só meu. É o mundo está passando por isso, então vamos tentar resolver que eu não seja prejudicado, ou se for, que seja o menor prejuízo possível, e que também quem estava fornecendo o trabalho seja o menor prejuízo possível. Então é aí que entra a empatia. É importante das Exatamente. pessoas começarem a treinar e perceber, de fato, na prática, o que é uma empatia. E quem não Exatamente. conseguir lidar com isso, já percebe também. Opa, eu não sei ser empático. Então preciso treinar isso. Emerson, nós estamos vivendo no momento exatamente isso, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E eu digo isso assim porque os fornecedores e essa questão dos contratos, eles têm sido assim também muito compreensíveis, entende? Muito, não também não estão levando o contrato a ferro e fogo. Ó, não tem que ser Uhum. assim, se cancelar vai ser assim dessa forma, tem essa multa. Então tem que ser maleável dos dois lados. O que eu parto do pressuposto que um acordo, né, o diálogo entre as partes, nesse momento que a gente está vivendo, ele é essencial. Precisa ter o bom senso, né? O bom senso do que o que é meu por direito e o que de fato dá para a gente fazer para equilibrar essa situação. Levando sempre em conta com a ciência de que é geral e o fornecedor ele não está deixando de prestar um serviço porque ele não quer prestar o serviço.
Simplesmente Uhum. ele não, também não pode prestar o serviço, né? As agências de viagens, os turismos, que assim teve as fronteiras fechadas, então não tem o que ser feito nessa situação, né? A Sim, Juliana aqui, ela até comentou aqui isso. se vale para viagens. É exatamente isso que a gente está falando, viu, Juliana? No sentido de que sim, vale para viagem, sim, essa questão da remarcação, essa questão do crédito e qualquer outro tipo de acordo, lembrando aí do prazo de 90 dias para fazer essa negociação aí com a sua agência de viagem. Acho que o Bruno colocou também uma coisa, o Bruno Noivo, né? Ah, Bruno. Deixa eu só... Ele colocou alguma Ah, coisa aqui que eu acho que ele é esse colocou aqui, passar ó. dessa data. Exatamente. Isso não vale? Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Pela MP, a MP ela assegura o prazo de 90 dias para que isso se enquadre nesses quesitos que a MP 948 coloca. No entanto, não sabemos como será depois. Não sabemos. Vamos ter que aguardar aí uma questão judiciária, uma decisão definitiva. O que que eu penso? O consumidor que se sentir lesado nos seus do interesse em ter o seu direito pleiteado judicialmente e aí julgado por um juiz aí que vai julgar de acordo com o momento atual. Que também acredito que os juízes vão ser bem ponderados nesse momento aí. Como Sim, disse, repito, é um momento novo, né? Para todos. sim. Então, até nós, como advogados, alguns clientes me questionam, mas e aí? A lei não diz isso? A lei... Sim, a lei diz isso, mas, então são esses mas, são Que não tem essas respostas ainda, exceções né? que a gente não sabe como que vão ser definidas, né? Agora nesse momento pós-pandemia. Então a gente aguarda aí os próximos capítulos. Espero que daí numa próxima live eu te dê essas respostas aí com mais afinco, Emerson. Tá tudo em uma incerteza, né? Em tudo, né? Nosso dinheiro, nossos processos, né? Que você deve ter aí alguns processos que estão parados, porque tudo Sim. parou, né? Algumas coisas estão sendo remotamente, mas nem tudo dá para ser de forma remota, né? De forma de trabalhar remotamente. Então, tem Eu duas coisas digo, que a gente falou que é importante a gente até colocar aí no lado da terapia, até mesmo, que existe também um grande tabu. Acho que o direito existe vários tabus, né, referente a essa profissão, referente qual que é o papel, como que é que eles lidam com as leis, será que é assim mesmo, se não é? E com a psicologia existem os tabus da terapia, né? Serve, não serve, faço, não faço, acredito ou não acredito. A gente uhum, falou então da empatia, que é um momento que o mundo precisa aprender a lidar com empatia. E quem não sabe lidar, na terapia é um lugar ótimo, é um ambiente seguro para aprender a lidar. sim, E outra coisa que você mencionou é a comunicação. A comunicação é primordial. E nós estamos vivendo agora num mundo de máscaras, né? sim. Aonde a comunicação agora ou Literalmente, né? é verbal, você tem que falar mesmo, ou Sim. gesticular aqui, ó, mostrar o que você quer. Porque antes, com um olhar, com uma face, uma expressão X e Y, a gente já entendia algumas coisas. Então, muita coisa está mudando, não é só juridicamente, mas no comportamento humano, no mundo. Né? Então, são coisas para as pessoas repensarem que você não é obrigado a dar conta disso, dessa mudança, porque ninguém estava preparado para isso, né? Exatamente. Então, da mesma forma que você, como noiva, ficou frustrada, né? E você e seu noivo, né? Os dois estavam vivendo essa história, ficaram aí frustrados, tiveram que apertar o freio, falar, opa, e agora? Por onde a gente vai então? Como que a gente vai conduzir tudo isso? Tem que ter essa respiração, né? E lidar com essa frustração que é a parte mais difícil, né? Porque o casamento já passou, teoricamente. Entramos em junho, já era para vocês Sim, estarem casados, né? sim. E aí vocês ficam pensando, nossa, como será que tinha sido, né? E agora? Como vai ser daqui para frente? O que você ia falar, mano? Não, Emerson, e assim, eu tô vendo o pessoal comentar sobre a questão aí do contrato com as escolas, né? Eu Aham, acho que até é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, isso. mas assim, só também salientando aí que essa MP ao qual a gente está tratando, ela trata exclusivamente de cancelamento de serviços, reservas e de eventos dos setores de turismo.
tá? E cultura, em razão da pandemia. Com relação às escolas, ainda não se tem uma medida provisória específica para isso, tá? Então, a gente tá, muita coisa a gente está agindo com uma analogia, ou seja, Uhum. usando uma coisa encaixando na outra, tá? Então, assim, só acho que antes de entrar nessa questão das escolas, só falando que Sim. essa MP se cabe mais para eventos e serviços mesmo. E com relação ao sentimento, né, de já passou, ó, a sorte, Emerson, eu falo assim que eu fiquei com o coração um pouco mais em paz, porque o dia que seria o casamento foi o dia mais feio do ano, de chuva e Hum, frio. Então acho que isso eita. acalentou um pouco o coração. Mas acho que a segurança dos convidados, acho que a segurança dos nossos queridos tá em primeiro lugar aí. Então hoje é correr atrás mesmo dessa questão de Uhum. e aí, como resolver? Como resolver isso e depois a gente comemora aí com muito beijos e abraço, coisa que não ia dar para acontecer agora, né? Sim, exato. Então a MP serve para isso tudo que você falou, né? Turismo, prestação de serviço, é isso? Repete aí Exatamente. para mim, só Então para eu vamos lembrar. lá, ó. Só para relembrar, ela prevê a medida provisória 948, que foi feita em 8 de 2020, prevê sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismos e cultura, tá bom? Então, assim, Tá. shows que foram cancelados, casamentos, festas, viagens, isso sim é onde se Isso cabe aí engloba essa questão da esses 90 MP 948. dias até 90 dias até os para 6 de julho, né? negociação, exatamente, com a utilização do crédito e a remarcação em até 12 meses após a finalização do estado de calamidade. Lembrando aí que nós temos até 6 de julho de 2020 para fazer essa negociação, tá? Uhum. E qualquer outro tipo de negociação aí com os fornecedores. Certo. Lembrando só mais Agora, um detalhe também, Emerson, desculpa te cortar, não, que pode falar. essa negociação ela tem que ser formalizada, tá? Então é bom que isso, que hoje pode ser através de um e-mail, pode ser através de um WhatsApp. Então assim, Uhum. formalize. Então evite falar por telefone, porque chega lá na frente você não tem como comprovar. Então assim, E gravar a formalize. ligação? A gravação da ligação, ela é meio controversa. É utilizada como prova? É. Mas, assim, ela gera dúvidas. Ó, mas falou com quem? Ah, não é minha voz. Eu acho muito questionável. Ah, Eu acho que um certo. WhatsApp, um e-mail, uma carta aí, ou um contrato seria o ideal aí no caso, tá? Uhum. Não, tranquilo. É, acho que chegou uma Só pergunta confirmando aqui. quais são os requisitos para o ressarcimento do crédito. Então, assim, como falado, essa negociação não sendo possível, só é bom reforçar isso aqui, não sendo possível nenhuma dessas alternativas, a remarcação ou adiamento ou qualquer outro acordo entre as partes, o consumidor ele tem o direito sim de ter o seu crédito reembolsado, porém até 12 vezes, em até 12 meses após o fim do estado de calamidade pública. Então, aí que pode ser parcelado ou em até 12 meses mesmo, corrigido aí pelo IPCA. É bom Certo. E aí deixar tem claro. e aí tem outras questões que não estão nessa MP, né? Que são as escolas, academia, provavelmente também entra, não é? Aí começa, Depende, aí né? é onde pega, né? A gente tá falando que é a dúvida de muita gente. Eu tenho muitas amigas, inclusive estão aí, minhas irmãs que estão assistindo, que têm Uhum. filhos em casa, que assim, eu tô com a minha amiga Keka também tá assistindo. Tem filhos em casa e tendo aula online e o colégio não dá desconto. Isso está sendo assim, acho que a preocupação da maioria das mães, das donas de casa, dos pais nesse momento. Os pais aí cuidam da finança. Porque se a gente se vê numa situação onde muitas pessoas perdendo o emprego,
com a Uhum. capacidade financeira econômica reduzida. No entanto, as mensalidades da escola continuam. Continua O- igual. Continuam igual. Então, assim, o que que a gente tem nesse sentido? Eu até tava, tem vários projetos de lei que prevendo essa questão da redução, né, dos valores da mensalidade como sendo obrigatório, porém ainda nada obrigatório, ainda nada é sancionado. Então, assim, pode reincidir o contrato? Se o colégio, se a escola, se o curso está cumprindo os requisitos do contrato através de matérias online, porque lembrando também que é aquela questão que a gente estava falando da empatia, lembrando que o colégio ele não deixa de dar aula presencial por uma questão de decisão dele, por parte dele. Não, muito pelo contrário, ele também se vê impedido de ter essa aula presencial, até porque hoje a determinação é que não haja aglomeração, que não tenha a questão do contato social, é o fique em Sim. casa. Então ele também Uhum. está cumprindo uma medida do governo. No entanto, assim, se ele está prestando a questão dos ensinos online, e isso está sendo cumprido de forma de fato efetiva, ok, ele está cumprindo aí os requisitos do contrato em tese, Uhum. não deveria, não teria aí o desconto da mensalidade. Ocorre que o que acontece é que muitos desses contratos que foram inicialmente firmados, né, de aulas, eles não estão sendo cumpridos. Muitas escolas dão aulas gravadas de 1 hora, 2 horas. Assim, então, na verdade, o que está faltando é uma contraprestação do colégio com relação ao contrato inicialmente firmado entre as partes. Então, eu não Certo. vejo óbice nenhum em ter esse contrato questionado. O que a gente orienta nesse momento é tentar, junto ao colégio, uma redução Uhum. ou uma revisão desses valores da mensalidade, né? E sentindo-se aí lesado em seus direitos, procurar o PROCON da sua cidade ou o Uhum. órgão judiciário aí para verificar a questão de redução ou qualquer revisão contratual. Que a gente entra no termo da comunicação novamente, né? De se colocar, de tentar negociar da melhor forma possível, para que a instituição não tenha o prejuízo total e que também os alunos e pais não tenham o seu prejuízo, porque os pais estão tendo prejuízo financeiro, né? Muitos foram dispensados da empresa, né, para ficar em casa e aí automaticamente reduziu o salário. Não era uma coisa que estava contando com isso, né? E aí se manter as dívidas com o mesmo valor e o salário cai, fica difícil você manter tudo em dia. Aí vai ter que começar aquele passo a passo de frustração e de falar, "É agora", até como as piadas que começaram a ter na internet, das pessoas colocarem as contas no ventilador e aí rodar assim e ver É qual que essa vai agora. parar. É Então, bem isso. a gente começa a entrar nesse esquema. E aí, paga a escola ou paga outra coisa? Exatamente. Mas é bom lembrar também, Emerson, que os estudantes inadimplentes, eles não podem sofrer nenhum tipo de sanção pedagógica, tá? Então, eles Certo. continuam tendo as aulas normalmente. A Keka está falando aqui da questão dos contratos prevêem X números de aula, educação física, natação, Uhum. informática. Exatamente. Então, assim, ao meu ver, houve uma alteração contratual. Houve uma alteração contratual. Se houve uma Claro. alteração contratual, não há óbice para o questionamento ou redução ou pedido de revisão contratual junto à instituição de ensino ou até Uhum. PROCON e órgãos judiciários. Mas lembrando, né, Emerson, neste momento que a gente está vivendo, o ideal é composição, acordo, diálogo Sim. entre as partes. É o que a gente bate na tecla nesse momento. Infelizmente, né? É momento de tentar entender. Mas também a gente entra num outro ponto que é as escolas também tiveram uma redução dos custos, né? Então, vamos colocar Sim. aí de energia, de limpeza. Então, acho que isso tem que ser equilibrado.
entre as Claro. partes, tem que ser negociado, mas aquele consumidor que se sentir lesado em qualquer desses pontos que a gente falou, que a gente tocou aqui, procure o órgão de defesa do consumidor, o PROCON de sua cidade, e, Uhum. não sendo resolvido, procure o órgão judiciário aí para ter o seu direito garantido por lei. Claro, e aí entra no caso do tempo, né? Nossos processos, ele já tem alguns, dependendo do tipo de processo, leva-se um tempo maior, outros nem tantos. Como que Sim. você vê agora, nesse momento, que muitos departamentos não estão funcionando como antes, né? Não está todo mundo trabalhando. Teve uma redução, ou alguns até pararam. Como que você acha que vai ficar o tempo desses processos, das pessoas que não conseguirem entrar aí num acordo de forma mais amigável e ter que partir para um processo? Olha, Emerson, o nosso judiciário, ele já é um judiciário hiperlotado, eu digo, né? Uhum. Ah, a demanda é grande, ele já é demorado. Nesse caso que a gente está falando aqui, de direito do consumidor, todas as questões que envolvem direito do consumidor, geralmente com pessoa física, consumidor, fornecedor, elas são resolvidas no âmbito do juizado especial, que em tese seria uma justiça mais rápida do que a justiça comum. No Certo. entanto, uma ação, isso antes pandemia, Uhum. no juizado do consumidor durava em média de 1 a 3 anos aí, vamos colocar. Mas o que a gente vê é que há um aumento dessa demanda. Então, é difícil eu precisar para você aí um tempo de duração de Sim, processo. claro, claro. Porém, todo o processo, toda demanda judicial, ela é demorada. Então, se o intuito é, eu quero resolver isso, resolva de forma amigável, resolva através do diálogo, procure o seu fornecedor, sabe? Esse Uhum. diálogo, ele é essencial neste momento de pandemia. Então, assim, é aquilo que eu bato na tecla. Converse, explique. Uhum. Os fornecedores também estão agindo de forma empática, né? Você também tem que ter Sim, empatia. Então, assim, lógico. é algo novo. O mundo nunca mais será o mesmo, né? Até aqui tá online aqui o Maurício Carvalho, que é um cara excelente aí que trabalha com a gestão de pessoas e tempo. Ele me perguntou esses dias: "E aí, como tá a advocacia?" Eu falei assim: "Me reinventando, né? Porque a Uhum. advocacia não é mais a mesma. Acho Sim, que nós, como seres humanos, não seremos mais os mesmos. Então, lógico. assim, a minha opinião, o meu conselho é que você converse. Converse, entre num acordo que agora a composição é a melhor saída nesses momentos aí de pandemia. Evite as demandas Uhum. judiciais. Porém, repito, sentindo-se aí lesado em seus direitos, Sim, outra alternativa não resta a não ser ir por esse caminho mesmo. sabendo que vai ser um processo sem muitas determinadas datas, né? Não vai ter aí um. Se demorava 3 meses, algo pode ser que dure 6, ou não, Exatamente, porque a gente não exatamente. sabe como vai funcionar tudo isso daqui para frente. Porque, É vamos se como. dizer, pode falar. Não, não, termina, perdão. Como a gente está nesse processo agora, hoje, começou a flexibilizar as coisas e talvez em julho que vai entrar nas outras etapas, então a gente está imaginando que agosto é para começar a normalizar as coisas, certo? Entre julho e agosto, mas a gente não sabe. E Nossa se você entra num esperança. processo agora, né? Não dá para saber se realmente vai ser rápido, se não vai. E outra, entrou num processo, aí a gente sabe do tempo. Será que você vai ser mais Exatamente. lesado processando ou tentando de alguma forma negociar e nessa negociação perder algo? Porque às vezes acaba perdendo mesmo, não tem como ganhar Exatamente. tudo. Mas não pode perder tudo, né? Ser como você falou, não sair dos seus direitos e ser só você lesado enquanto o outro está tudo bem, não perdeu nada. Né? É nesse sentido que você pede para a pessoa refletir, né? Ou negocia, Exatamente. ou Doutora não. Keila Borges, que está aqui online, ela até colocou aqui uma questão que ela fala consenso e bom senso sempre. Então é algo que a gente Uhum. preza, consenso e bom senso sempre. A xícara da vizinha até colocou.
teremos que reaprender as relações em todos os âmbitos da sociedade. E de fato hoje a medida judicial ela não é a melhor saída. E assim, eu falo, e falo assim, nossa, você como advogada falando, não, evite ações judiciais? Sim, eu falo por quê? Porque hoje a mediação, o acordo é a saída. É a saída. É a saída para a Sim. resolução dos seus problemas. Se o intuito for resolver, converse amigavelmente, tente entrar num consenso. E se isso não for possível, aí sim, parta aí para um outro âmbito, que é o âmbito judicial. A gente tem ainda uns 10 minutinhos para quem está aqui, se está passando por algum momento disso tudo que a Amanda trouxe, né? Se é um serviço de prestação que entra na MP ou não, coloca aqui já, aproveita seu momento de dúvidas, né? Para colocar. E outra coisa, deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui, que eu não sei se a gente. Acho que passou uma pergunta, acho que do próprio Bruno mesmo, não sei se você comentou, que eu acho que era sobre os contratos de aluguel. Deixa eu só voltar aqui. O Wesley Gil ele está falando aí, Emerson, que o próprio processo inicia com tratativas de negociações. E de fato é assim mesmo que funciona. Então você chega numa audiência que o juiz vai tentar fazer é essa composição entre as partes. E aí, tem acordo? Tem possibilidade de acordo? Sim. Então, por, por que não fazer esse acordo antes de chegar ao judiciário, né? Eu queria só aproveitar também essa questão, que assim, nessa questão de cancelamento, de casamento, nós também tivemos a nossa lua de mel cancelada, né? A gente Uhum. tinha uma viagem para o exterior e as fronteiras foram fechadas, tivemos que cancelar. Nos enquadramos dentro da MP 948 com a questão aí do crédito. A gente ainda não remarcou, porém nós temos um Uhum. crédito para que esse crédito seja utilizado aí nesse período dos 12 meses, né, após o fim da calamidade. Estamos aí no aguardo aí para ver as cenas dos próximos capítulos aí dessa novela, né? Acho que eu achei aqui, ó, Bruno, contratos de aluguel para comércio. Como que fica? Você tem alguma posição sobre isso? Olha, o que tem acontecido ultimamente também é essa negociação entre proprietários e inquilinos, tá? Isso está sendo Uhum. assim geral. Então tem havido reduções, comércios estão com portas fechadas, então assim estão pedindo redução, isenção. Alguns proprietários estão dando isenções de alguns meses, depois pega esse valor e parcelas nos demais. Então, é tudo entre acordo entre as partes e totalmente possível aí essa questão. Lembrando que qualquer tipo de acordo tem que ser formalizado, tá, pessoal? Isso. Não esqueça de formalizar, porque o problema grande assim que nós temos como advogado temos é a falta de comprovação, de prova. Então, o cliente Uhum. chega, conta um problema, aconteceu isso, porém, na hora de comprovar, e aí? Mas e aí, como foi isso? Ah, não, mas entende? Uhum. Então, assim, comprove. Hoje nós temos o WhatsApp, que é um meio de prova incrível, nós temos e-mail, temos notificações judiciais, extrajudiciais, contratos, comprove. Aquilo que é documentado dificilmente vai ser questionado futuramente. Sim, isso para qualquer coisa, né? Da mais simples à mais complexa, porque você tem ali como voltar no assunto e falar, não, tá aqui, ó, você falou isso ou aquilo. Então não está Exatamente. acontecendo. E aí o que a gente faz, né? E só com o boca a boca aí já fica difícil, né? A gente ter Exatamente. essa. Vai ser um falando e o outro negando, e assim por diante. Né? Aí fica muito difícil para os profissionais, né? Até mesmo entrar num acordo depois se realmente isso é verídico ou não. Gostou da live? Foi maravilhoso, Emerson. Obrigada, obrigada por esse bate-papo incrível. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, assim, pessoas que de fato são especiais para mim. Obrigada mesmo, Maurício, todos os meus amigos. Eu quero agradecer aí também ao noivo que não desistiu ainda, né, gente? Ah, sim. Estamos aí.
Não desiste não. Ah, na verdade, a gente fala assim que foi só a cerimônia, foi a festa, mas o casamento é muito mais do que isso, né? Então é algo que a gente vai também nesse momento de turbulência, de marca, desmarca, adia, não adia. Obrigada aí. Sim, Emerson, obrigada. Obrigada mesmo de coração. E estou aqui à disposição para que quando passe essa pandemia a gente venha aqui com mais certezas, né? Emerson, vai ser lógico. assim, é assim que vai ser, Isso, né? Então hoje é verdade. tudo muito incerto. Acho que só o fato da gente falar do assunto e mostrar que existe possibilidades, que as coisas não estão sem soluções, né? A gente não tem uma solução para já, mas tem a possibilidade de solucionar algo. Já é um começo, as pessoas já começam a ficar um pouco mais tranquilas e perceber que existe uma luz no fim do túnel e dá para a gente fazer alguma coisa com isso. Então, Com muito certeza. obrigado por todas as informações, foi bem claro. A gente anteriormente já tinha ficado bem legal, bem claro para mim, né? Então foi uma escolha muito bem feita te chamar. A Priscila que deu o seu Obrigada. contato, a psicóloga, ela também agradeço ela, Uma né? Porque se não querida. fosse por ela, nem sabia da sua existência, né? A gente não teria fazendo isso daqui. Ao noivo que ajudou bastante aí com as perguntas e todo mundo que Ah, colocou suas perguntas, satisfações, que as pessoas tenham gostado. Agora, para quem perdeu, chegou no quando já tinha começado, fico gravado aqui no IGTV do Instagram e depois no YouTube que eu passo também para Amanda o link. Quem perdeu e quiser assistir na íntegra, não só no Instagram ou no YouTube, dá para rever e perguntar o que não foi perguntado, aí eu vou passando para Amanda ou ela vai visualizando e ela vai sim. respondendo assim por diante. Estou à disposição, Emerson, pelo direct. Quem precisar, eu estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. É só aproveitando a sua postagem. Agora que a gente usa máscara, vamos sorrir com os olhos, vamos demonstrar nosso Isso. amor de todas as outras formas, né? Agora faz sentido usar isso daqui, né? Ah, Porque a verdade. gente estava usando, mas a gente tinha outros aspectos. Agora, muita coisa a gente vai aprender a usar e aprender a se comunicar, a se amar e tudo de novo, né? É um mundo É novo que se verdade. inicia. E não só para a lei, para a psicologia, acho que para a medicina, para tudo, né? A gente que começa, acho que 2020, acho que foi esse ciclo, vai ser esse ciclo de mudança, já que é 2020, 2021 que vai começar, acho que para valer as coisas, que é 21, né? Então no 2020 a gente está zerando tudo, colocando, tirando tudo do lugar e pondo, mas a gente tem que pensar positivamente, e acho que alguém até comentou aí, resiliência, que além da Resiliência. empatia, vem a resiliência, que são duas ferramentas importantíssimas para a gente conseguir passar por isso da forma mais saudável possível. Com Obrigado a certeza. todos, Estou boa à noite, disposição. obrigado, ótimo mês para Foi um todo mundo. prazer estar com vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Amanda, obrigado.